Você está perguntando só dos encarnados, né? Os desencarnados já estão aqui há muito tempo. Vai ser. Esse aqui é o nosso encontro do quinto céu. Os desencarnados já estão aqui, né? 27 de agosto, com esse tema. No colégio Conselheiro dos Cirurgiões. Lembra aquele ciclo de palestras que a gente fazia? Esse ano é o primeiro presencial. Nós vamos fazer só um. Não vai fazer aqueles dias. Linha de volta, papapá. Mas se quiser se inscrever, pode. Colégio Brasileiro de Religiões? É Aqui em Botafogo. No dia 27. Aqui, ó. É que dia da semana? Domingo? 27 anos. Poxa, aniversário do meu pai. 102 anos. Ai, que bênção. 27 de agosto. Que pena, porque eu cheguei a ver. Eu cheguei a ver. Eu vou até botar no celular, mas eu venho, pode mexer. Eu até salvei no meu. Você vai almoçar, essas coisas. Você sabe onde meu pai mora? Aqui em São Paulo, meu filho. Ah, tá. Então é um chãozinho. São quase 300 quilômetros. Um chãozinho. Ele fica me esperando. 102. Meu pai, se fosse vivo, estaria com 106. Mas olha, rabugento. Mas isso ele sempre foi. Não, porque tá velhinho. Velhinha é mau caráter. Entendeu? Todo mundo fica dizendo, você é doido, eu falo isso, falo. É um velhinho, gente boa, sabe? Mas é mau caráter. Mas às vezes, meu pai era meio rabugento também, às vezes, mas ele tinha um coração de ouro. Não, o papai, porque assim, ele ficou até agora porque é para ficar de bem com a vida. E ficou, conseguiu. Ó, não fica lá atrás, não fica aqui perto de mim, gente. Vai fazer calorzinho humano. Todo mundo aqui na frente. E aí eu não vou nem ficar de pé, vou ficar sentadinho. Ué, pode ficar, se quiser. Pronto, já quer me filmar. Eu filmo sentada mesmo, não tem problema. Aí outro dia eu vi uma palestrante que fez sentada. Fez sentada. Aqui o palestrante faz ao seu gosto. É importante a gente escutar. Não, já pode fazer sentada, não tem problema nenhum. Pode fazer sentado sim. Mas eu tenho que bater asa, eu não consigo. Aí já está o jeito. Ah, você quer? Você sabe. A gente trocou a briga daquele, né? Que tava aqui, tava parado. Não precisa. Bom, vai casar 22. Vamos começar então. Bom dia a todos. Hoje, pelo visto, os desencarnados estão ganhando na contagem da palestra, né? Eu vou iniciar então para a harmonização com o Livro dos Espíritos, tá? É a questão 804. A resposta, né? Deus criou iguais todos os espíritos, mas cada um destes vive há mais ou menos tempo e, conseguintemente, tem feito maior ou menor soma de aquisições. A diferença entre eles está na diversidade dos graus da experiência alcançada e da vontade com que obram, vontade que é o livre-arbítrio. Daí o se aperfeiçoarem uns mais rapidamente do que outros, o que lhes dá aptidões diversas. Necessária é a variedade das aptidões,
a fim de que cada um possa concorrer para a execução dos desígnios da providência, no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. O que um não faz, fala o outro. Assim é que cada qual tem seu papel útil a desempenhar. Demais, sendo solidários entre si todos os mundos, necessário se torna que os habitantes dos mundos superiores, que na sua maioria foram criados antes do vosso, venham habitá-lo para vos dar o exemplo. Então, agora, vamos elevar nossos pensamentos a Jesus, nosso Mestre, aos nossos amigos espirituais que estão aqui, nos dando o suporte necessário para que essa palestra ocorra com harmonia, para que cada um de nós seja tratado e cuidado com todo carinho, né? Que com certeza eles têm muito a nos dar. Agradecer por podermos estar aqui e pedir pela nossa irmã Ângela que eles a orientem, a inspirem para que essa mensagem que ela vai nos passar hoje chegue direto aos nossos corações, entre dentro de nosso ser e que a gente possa trabalhar a mensagem durante a semana que se inicia. Obrigada, Pai. Sim, sim. Bom dia. Bem-vindos à casa de Francisco de Assis. Um ambiente que evangelizou minhas filhas e depois elas se tornaram evangelizadoras aqui, né? E eu continuo sendo evangelizada por aqui, porque esse momento nada mais é do que nós todos nos evangelizando, né? Então não há nenhum sabichão aqui, nenhum ofertador de exemplos, mas todo mundo na mesma trilha, né? Então a gente vai falar disso e isso aí cria muita controvérsia, né? Porque falar de lei de igualdade é falar de uma sociedade muito desigual, né? Que a gente vive. E para compreender essas diferenças todas, né? É um momento assim bem complexo para a nossa compreensão. Se a gente não tratar um pouco da questão espiritual, a gente se perde certamente, porque nós vamos ter uma parte ali que vai falar da questão da igualdade da mulher. Nós estamos numa sociedade, você vê como que o livro dos Espíritos, como que Kardec e a espiritualidade trabalharam isso de uma maneira incrível, porque tem a expressão chave aqui. Esse livro foi codificado em 1857. Portanto, a sociedade feminina, masculina, patriarcal, empresarial daquela época não guarda nenhuma semelhança com a nossa, mas guarda todos os atrasos da nossa, né? Então, o que os espíritos responderam para Kardec? A emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. Então, está respondida todas as outras falas que a gente vai vendo, né? Porque, então, se acompanha, a mulher hoje joga futebol, não é? Ela exerce, ela pilota avião, né? Ela era frágil, blá, blá, blá. Então, a questão é outra, né? Porque nós evoluímos, a barbárie e o tempo da força física, até a nossa compreensão física mudou, não é? Porque até o corpo evoluiu, uma coisa meio impressionante, mas é isso, né? Então a nossa compreensão física é muito diferente, né? E as necessidades daquela sociedade de execução de tarefas não é a necessidade de execução de tarefas da nossa sociedade.
Então isso a gente tem que guardar. Mas ele vai falar de uma coisa que é o homem por dentro, né? Por que ela não vai? Tá bom, eu estou atrasada. Então é no Livro dos Espíritos, capítulo 9, Lei de Igualdade, né? Então, tá lá, pergunta, né? Se os homens são iguais diante de Deus, né? E aí ele diz que Deus fez sua lei para todo mundo, né? Então, para ser de bons, ser de pacientes, ser de benevolentes, ser de caridosos, não é para B ou C, é para todo mundo, né? O sol brilha para todos, né? Então, é isso. Na verdade, todos tendem ao mesmo fim, que é o nosso progresso. E aí não há diferença. Então, Kardec faz um comentário, né, que a gente vai ser submetido às mesmas leis da natureza, né? E aí, nascemos com fraquezas, estamos sujeitos a dores, o corpo do rico se destrói como o corpo do pobre. Então, Deus não deu nenhum homem a superioridade natural, né? Que são a nossa vida na matéria, as leis da natureza que regem a todos nós, né? Então, as aptidões aí são o livre-arbítrio e as nossas tendências, né? Nossos estágios de evolução, nossos gostos, não é? Então, eu nasci para falar pelos cotovelos, não é? Mas tem gente que não consegue falar. Mas imagina que quando eu era criança, que a professora na escola mandava recitar verso, eu queria desencarnar, mas não queria ir lá na frente, né? Depois aquilo virou outra coisa, né? É a vida. Então a 804 vai falando, né? Por que Deus não deu as mesmas aptidões para todos os homens? E aí a gente vai entender que nós fomos criados simples e ignorantes, né? E a experiência, a vivência, vai falando também da vontade, do livre-arbítrio. Uns se aperfeiçoam mais rapidamente, outros já têm suas dificuldades, né? Então isso que é necessário, inclusive para atender esses objetivos da providência no limite das forças físicas e intelectuais de cada um, né? E ele vai dizendo que o que um não faz, o outro faz. Foi o que ela leu para a gente, né? Então, na verdade, o grande objetivo é a solidariedade. E a gente vai vendo assim, como que as diferenças sociais hoje, né? E tá cada vez mais a gente chamando o outro para se solidarizar com a dor alheia, né? Porque é responsabilidade de todos nós, né? Tem diferença, mas a gente tem diferença na nossa casa. E aí, como é que você faz com o seu filho? Não é que ele é diferente? Ué, vamos tratar disso, como diz o direito administrativo, todos são iguais na medida da sua diferença. Direitos iguais. Então, se uma criança, o irmão das minhas filhas é autista. Então, teve o show da Alice na sexta-feira, ele mandou um bilhetinho para ela assim: irmã, me desculpe, eu estou muito cansado e eu não quero ficar em meio a tanta gente. Ok, essa é a diferença. Ele não se sente bem quando é muita gente, muita coisa, muito barulho, muito tumulto, ele não se sente. Ele já tem 16 anos, então ele pode expressar o que é que ele está sentindo, né? Eu achei muito bonitinho da parte dele, né? Então, é isso, né? Um tempo que as pessoas escondiam os seus familiares diferentes, como a gente via, né? A minha avó é uma mulher muito à frente do seu tempo, porque eu tive uma tia que tinha 8 anos de idade mental. Mas a gente chegava, pedia a bênção, conversava com ela brincava como criança, entende? Mas ela era muito respeitada e ela nunca foi escondida, né? Então, naquele tempo que os familiares escondiam os seus, né? Tia Olinda, olha só, que ela esteja na luz, que era um espírito tão inocente, tão delicado.
Passando de um mundo superior para um mundo inferior, o espírito conserva a integridade das faculdades adquiridas, o espírito não perde nada, né? Na verdade é isso, né? E o que ele progrediu, ele não retrocede. Essa é uma das leis, dos princípios da doutrina espírita que nos consola bastante, né? Porque está dizendo lá, apesar desse envoltório ser grosseiro, ter uma posição mais precária, etc., né? Mas tudo que serviu de ensinamento vai impulsionar ele para o progresso. Bom dia, nós estamos falando sobre a lei de progresso, tá bom? A lei de igualdade, perdão, a lei de igualdade, que vai exigir progresso. É que eu acabei por repetir a expressão. Caduquice, estou justificando. E o Kardec diz assim, né, que essa diferença de aptidão não resulta da natureza íntima da criação propriamente, mas do aperfeiçoamento que os espíritos vão chegando, né? E aí, gente, eu estou acompanhando uma família russa, todo mundo já deve ter, né? Uma criança de 1 ano e 9 meses que está tocando piano com as duas mãos. Ele não toca partitura, ele toca harmonia. Então ele faz aqui e responde. Ele está fazendo isso. Então ele vai, a mãe leva ele para uma sala de músicos e ele fica assim, todo dia ele toca o piano por meia hora. Aí a família explica que ele brinca, ele faz tudo que uma criança faz, mas tem a hora que ele pula para o piano que não tem jeito. Agora ele já está dando altura, mas ele fica no colo da irmã que tem 20 e poucos anos, a diferença é enorme, né? Mas é uma coisa assim, incrível, a família de artistas, incrível mesmo. E aí você vê como é que pode, mano. Aquilo ali é uma prova inconteste que esse menino sabia tudo no passado. E ele, quando vai a ambientes assim que eles mostram ele ouvindo, ele fica assim, tentando descobrir que nota é essa, que som é esse, né? É incrível, muito incrível mesmo. Então, diz isso, né? Que Deus não criou as desigualdades de faculdade, de aptidões, de tendências e tal, mas permitiu os diferentes graus de desenvolvimento, porque aí tem as nossas escolhas, os processos civilizatórios, por onde a gente passou, tudo isso vai fazer diferença. Vai cumprir uma diferença. Nós estamos falando da lei de igualdade, estamos falando da diferença entre as pessoas, estamos falando das pessoas por dentro, mas a gente vai falar do contexto social mais adiante. Aí, ó. O fulano está ali porque está pagando. Espírito não vai falar isso não, isso é blasfêmia. Não é à toa que está morando ali, não foi à toa que morreu. O espírito não pode falar isso. A sociedade é responsável pelas desigualdades sociais. A sociedade, o modelo, tudo é responsabilidade nossa, de toda a sociedade. Porque a ambição faz a diferença, a exploração do trabalho faz a diferença, o egoísmo, que é o grande mal, faz a diferença, a inveja e a preguiça também fazem. Vamos combinar, mas nós estamos nessas desigualdades porque essas diferenças elas são muito gritantes. O mundo não precisava passar fome. Imagina o Brasil que produz milhões de coisas e tem brasileiro passando fome. Isso é uma maluquice, né? Sob o ponto de vista espiritual, é uma maluquice. Como é que a gente tem essas diferenças todas? Não é? E é uma coisa que a gente tem que refletir, né? E cada vez parece que o egoísmo está maior e as pessoas em situações de rua e situações de drogadição, elas estão chegando às nossas portas, né? Essas desigualdades estão muito fortes, porque aí precisa de programa, precisa de disciplina, precisa de muitas coisas, falando dos adictos, né? É complexo. A desigualdade das condições sociais é uma lei natural, tá vendo? Não é. Então dizer que o cara tá morrendo de fome, tá devendo. Não é só isso. Isso é um pensamento muito simplório, né? O homem é a obra do homem e não de Deus, né?
Isso a gente tem que ter essa responsabilidade. Olha, 1857. Né? Essa desigualdade desaparecerá um dia, aí que é a esperança da gente. Né? O que é eterno são as leis de Deus. O resto tudo vai passar mesmo. Né? Então, não havendo de diminuir pouco a pouco, essa desigualdade desaparecerá juntamente com a predominância do orgulho e do egoísmo. Então, eles dois sendo banidos, o resto vai passar também, né? Porque são eles que regem tudo isso. Né? Um dia virá em que os membros da grande família de Deus não se avaliarão pelo sangue ou pelo mais ou menos puro, não há espírito que é mais ou menos puro. Isso não depende da sua posição social. Então essa é uma outra responsabilidade, né? Pode ter rico iluminado e pobre trevoso, e o contrário, idem, né? Mas isso é uma outra coisa, que é o departamento pessoal de cada um, é o nosso foro íntimo, né? Que pensar daqueles que abusam da superioridade da sua posição social? Então, está dizendo que merecem crítica, né? Merecem repressão, né? Serão oprimidos ao seu turno e renascerão numa existência em que sofrerão o que fizeram sofrer. Aí é a lei de causa e efeito. Mas, mesmo assim, senão o espírito vai ficar um vingador. Tu vai ver na próxima casa. Mas não é assim que a gente ameaça os outros com o inferno? Não é isso? O umbral. Não quero nem saber de umbral, estou fora. A gente não tem que ficar fazendo essa programação pra gente. Não é verdade? Agora, nós temos a nossa responsabilidade, né? Essa é outra, né? E a gente fica assim, tem uns chamados que são feitos assim quando a gente está na rua, né? Que é uma coisa assim, vou te falar. Agora eu vim a pé do centro da cidade para o Catete, eu perdi a conta, mais de 20, 30 mãos estendidas. Diminuiu um pouco, mas ainda tem muito, porque a história da drogadição, né? Quem não estava nesse nível já está sendo amparado de outra maneira, mas quem está é muito mais difícil de sair, né? E a sociedade está muito sofrida, né? A desigualdade das riquezas não tem sua fonte na desigualdade das faculdades, olha só. Então, é rico quem tem potência. Ele está falando de si, não, porque, e a velhacaria, o que vai dizer deles? Quer dizer, e as desonestidades? Né, o cara, né, tem as heranças aí que se vê, que foi uma apropriação que foi sendo, chegou o neto que é dono do mundo, e daí? O que ele fez para isso? Não é? E como é que ele age diante disso? Né? Ele multiplica emprego, ele dá oportunidade para as pessoas, né? Ele pensa na família lá do cara que está trabalhando para ele, como é que é? Que aí não é isso agora, é questão de oportunidade, né, gente? Quem tem oportunidade na sociedade tem muito mais chance, né? Por isso as pessoas precisam de oportunidade. E isso não significa que é tipo passar a mão na cabeça de preguiçoso, né? Não tem umas conversas assim? Quando você não tem nenhuma saída, alguém tem que dar saída, não é? Então, se ela... eu vi uma matéria, um senhor de Nova Iguaçu, no auge, quando acabou a pandemia, que as pessoas voltaram todas desempregadas, o senhor perdeu o emprego e ele foi despejado pelo senhorio. Saiu com uma criança de 8 anos, o homem era viúvo, um menino de 8 anos morando na rua, fizeram matéria e tudo. Então, aquilo reverberou muito e eles foram acolhidos em algum lugar. Mas vejam só, né? O pai não teve para onde ir, não tinha nenhum familiar aqui, eles vieram de outro
estado, estavam aqui já há muito tempo, a criança nasceu aqui e tal. Mas é questão de oportunidade, não é? É questão de oportunidade, não é escolha daquele homem estar naquela situação, por assim dizer, né? Então, a misericórdia, porque essas pessoas também aparecem para nós, vai suscitar em nós um sentimento de generosidade, de misericórdia, de responsabilidade social, de caridade. Uai, fora da caridade não há salvação. É um dos nossos preceitos básicos. Então nós estamos sendo chamados. De algum jeito a gente está sendo chamado, né? Então aí está falando da riqueza hereditária. Olha, esse estudo vocês me pegaram, hein? Ouviu, dona Regina? Esse estudo é forte, é muito forte. Então, a riqueza hereditária não é fruto das más paixões? Uau! Como assim? Quem sabe disso? Remonta à fonte e verás se ela é sempre pura. Sabes, no princípio não foi fruto de uma expoliação ou de uma injustiça? É muito parecido com isso que a gente vê, não é? Quer dizer, porém, sem falar da origem, que pode ser má, mas crês que a cobiça do bem, mesmo o melhor adquirido, os desejos secretos que se concebe de possuí-los, mais cedo sejam sentimentos louváveis. Quer dizer, pode ser que esse herdeiro tenha essa cobiça do bem. Ele pode ter. E ele então quebra essa transferência meio que responsável e exploradora daquilo que ele recebeu. Ele pode quebrar essa cadeia, né? Agora, é isso que Deus julga. Eu te asseguro que o julgamento é mais severo que o dos homens. Então é isso, né? Ela pode ter vindo, né, daquele jeito lá de uma expoliação, de uma apropriação indébita, mas quem pegou não fez isso e pode fazer isso pode fazer disso uma outra coisa com essa riqueza de herança, né? Agora, se uma fortuna foi mal adquirida na origem, os que a herdam mais tarde são responsáveis, aí, sem dúvida, eles não são responsáveis pelo mal que outros fizeram. Então, a responsabilidade moral não é transferida, não é herança. É gozado que tem coisa que você aprende na família, então você igualzinho o pai, alguém já ouviu isso? Mas pode ser um aprendizado, não uma característica, né? Ele pode desfazer disso em algum tempo, né? Então está dizendo ali, ó, que a gente não pode, eles podem não devem ignorar o que aconteceu antes. Os romances espíritas é que contam muito isso, né? Pode ignorar, mas esse filho, esse herdeiro, ele pode fazer muita diferença depois com aquilo que recebeu, né? Bom para ele se ele compreender isso, né? Se a faz em nome daquele que cometeu a injustiça, a reparação será contada para ambos. Frequentemente é o último que a provoca. Então, o filho pode também dizer, em nome do meu pai, que era isso, que era aquilo, o amor dele, né? Ele pode, inclusive, ajudar essa pessoa. Essa semana nós tivemos uma manifestação de um espírito de uma mulher que dizia assim, ela estava se vingando do marido, ela era uma mulher rica, muito rica, e ele era um bom vivão, e ela agora obsedia essa pessoa para se vingar, porque ele só queria o dinheiro dela, não sei o quê. E ela falava dessas posses, dessas coisas, como se ela tivesse assim, adornada de pulseiras, sabe, morando na fazenda, como se nada daquilo tivesse passado. Olha que coisa, que prisão aos bens, não é? E ela diz, eu sei que eu morri, eu sei, mas o que eu quero é me vingar do que me tiraram. Eu falei, mas a senhora está usando? E ela dizendo, não interessa, mas me tiraram, os bens são meus, etc, etc. Então, olha que sofrimento imenso, né? O sofrimento imenso. Não só
foi injustiçada, mas depois essa coisa complica, né? A gente vai complicando os desdobramentos de tudo isso, né? Injustiçado, a gente não pode também dizer, até porque o apego às coisas, a matéria é muito forte, e é isso que bota a gente, às vezes, em situação bem complicada. Sem se afastar da legalidade, pode-se dispor dos bens de maneira mais ou menos equitativa. Depois da morte, se é responsável pelas disposições que se fez? Toda ação causa seus frutos. Então, a pessoa pode dispor dos bens com equilíbrio, está dizendo, né? Mas depois é responsável pelas disposições que se fez, como é que distribuiu isso, como é que fez, né? Então, está dizendo que sim, né? Os frutos da boa ação são doces, e os das outras são sempre amargos. Então, cada um segundo as suas obras. O que fez, né? Sem se afastar da legalidade. Quer dizer, não tirou, não espoliou, não fez não sei o quê, mas o que fez com isso, né? Qual foi o movimento? Porque é a história de produzir, de fazer, porque o talento não é para ser enterrado. Tanto no sentido moral como no sentido, muito obrigado, no sentido material. O que enterrou é preguiçoso, né? Então recebeu algo e vai enterrar? Quer dizer, vai ficar lá só usufruindo. E aí, não fez nada para essa coisa? Para abrir para o progresso, para a sociedade? Porque o livro A Gênese diz lá no final que nossa responsabilidade aqui na Terra é a promoção humana. Então, se é a promoção humana, nós estamos trabalhando exatamente para o progresso dessa sociedade. Então, qual é a contribuição que o nosso patrimônio vai dar para essa sociedade, né? Nosso patrimônio intelectual. E outro dia, a manifestação de um espírito pintor, ele dizendo assim: não pensem que a arte não ajuda muita gente nesses ambientes que nós estamos, porque as cores, elas dissipam as nuvens. Vem alguém com aqueles pensamentos sombrios, com aquela nuvem toda, quando as cores passam, elas vão limpando essa ambiência, né? Então as cores é processo de cura para a depressão, por isso que se sugere que as pessoas visitem os museus, contemplem os quadros, contemplem a natureza. É isso, é para justamente fazer essa movimentação de energia. E acho que foi bem bonito. E aqui está falando assim: sem se afastar. Isso a gente já viu. Eita, depois de 25 é isso, gente. A igualdade absoluta das riquezas é possível? Não é possível. A diversidade das faculdades e dos caracteres se opõe a isso. É certo, há diferenças mesmo, né? Mas os homens que creem estar aí, o remédio aos males da sociedade, que pensais a respeito? Então está dizendo, né, que a igualdade absoluta, ela não é, mas a gente está pensando em outra coisa. Está dizendo aqui que essas pessoas, elas são sistemáticas, ou ambicionam por inveja, não compreendem que a igualdade que eles sonham seria logo desfeita pelas forças das coisas. Combater o egoísmo, que é a vossa praga social. Ele não vai procurar sonho, né? Então, é meio isso, né? A gente fala dessa igualdade social, mas a gente está falando de igualdade de direitos. Não é? Isso é lei geral. Então a gente precisa lutar por isso. Não é? Então, se alguém está sem agasalho, pela lei de igualdade, é um direito social essa pessoa ter um agasalho. Como um outro está sentindo frio e está agasalhado. É a lei de igualdade, é uma necessidade premente, não é? Então, é disso que a gente está falando, né? Sobretudo. Então, se alguém tem pão à mesa, quem não tem, ele tem o direito de ter esse pão.
não é? É porque se nós somos iguais, temos necessidades iguais, temos a mesma natureza, por assim dizer, a lei da natureza é que todos se alimentem. Os pássaros não passam fome, não é verdade? Se a igualdade das riquezas não é possível, ocorre o mesmo com o bem-estar? Olha aí, é disso. Não, o bem-estar é relativo e seria possível a cada um dia se todos se entendessem bem. Então, bem-estar também, e aí tem a palavrinha mágica na frente, né? Pela sociologia, pelas relações. Bem-estar social, né? É uma pessoa equilibrada com um conceito de saúde, saúde física, mental, emocional, espiritual, material. É tudo saúde. Se está passando fome, tem saúde? Se não tem agasalho, tem saúde? Não é? Então, é esse bem-estar social que... Vê como que a doutrina é atual, né? Ela está falando disso. Né? Porque o verdadeiro bem-estar consiste no emprego do tempo de acordo com a vontade e não em trabalho para os quais não se sente nenhum gosto. Então, vamos lá. Como cada um tem aptidões diferentes, nenhum trabalho útil ficaria por fazer. Cada um, segundo as seus gostos, suas aptidões, né? O equilíbrio existe em tudo. É o homem quem quer alterá-lo. E aí a gente cria tanta coisa, né? É possível os homens se entenderem? Os homens se entenderão quando praticarem a lei de justiça. Mais uma vez reforçando isso, atrelando a questão do bem-estar com aquilo que é justo para essa lei de igualdade ser atingida, né? Atendida, praticada. Né? Está enjoado? Estou muito enjoada? Não. Eu estou achando que eu estou muito entojada. É isso aí que eu não posso ver. Isso aqui é o nosso Rio de Janeiro na sua apoteose agora, né? Há pessoas que caem na privação e na miséria por sua culpa. A sociedade não pode ser responsável por isso? Olha lá, sim. Já o dissemos, ela é frequentemente a causa primeira desses erros. Olha, aliás, não lhe cabe velar pela sua educação moral? Frequentemente é a má educação que falseia seu julgamento em lugar de sufocar-lhes as tendências perniciosas. E aí? Não é? Então, voltamos para a responsabilidade, para a corresponsabilidade. Voltamos para a responsabilidade social e a responsabilidade dos governos, de todo mundo, né? Porque acha mesmo que uma pessoa vai escolher morar ali? Não. Né? Ela não vai escolher. Agora, tem todo um processo, né? Porque tem os hábitos. Tem pessoas que não se... Está tanto tempo lá que não, tem uma dificuldade de adaptação com a vida de regras. Tem, é verdade isso. E lá no Ateno tem um grupo que dá café da manhã às pessoas em situação de rua. Gente, eu vou fazer exercício, mas é tanta gente. Mas é tanta gente. E aí você vai olhando, as abordagens são feitas assim, por 6 meses até que consegue tirar um. Porque o café é um movimento de solidariedade, mas é um movimento de atração dessas pessoas para ver. Resgate. Né? Resgate. Então, um amigo nosso que desencarnou nesse período de pandemia, ele contou muitas experiências que ele frequentava no Ceará, e quando eu fazia estudo, eu sempre pedia para ele contar um relato, né? Ele contou vários, e um deles era um marceneiro, que ele teve um desapontamento familiar, e saiu andando pela Avenida Brasil e nunca mais voltou. E aí, nessas abordagens, durante 6 meses, ele descobriu que o cara era um marceneiro, tinha uma oficina. E aí, ele disse assim, olha, eu tenho aí uma senhorinha que as cadeiras dela estão tudo poídas, você não faria aí Ele levou ferramenta, levou as cadeiras,
E o cara entregou no maior dos caprichos. Aí foram tentando descobrir onde é que era essa família, onde é que era essa empresa, não sei o que lá, e foi devagarinho. Moral da história é que ele voltou, depois, sei lá, de uns 5 anos, tudo fechado, ele voltou para o seu trabalho, resgatado por esse companheiro, entende? Então, é uma coisa, e essas coisas assim acendem uma luz na gente, a esperança, não é? Você olha para uma pessoa decrépita, imunda, enfiada dentro de um cobertor, você não sabe quem é aquela pessoa. Sabe a dor que ela Nós não carrega, sabemos. Então, chegar e julgar, porque é isso, porque é aquilo, rotular, isso é um perigo. Isso é um perigo danado, né? E está dito, a sociedade tem responsabilidade, mesmo que ele seja responsável por alguma das suas escolhas, decisões, porque a pessoa tem a sua responsabilidade. Não estou falando de coitadice, eu estou falando de coisa bem maior, que são as responsabilidades. E essa pessoa está sendo chamada para a sua responsabilidade. Né? Ela estava tão fraca que não conseguiu superar um desapontamento, uma dor, é um desequilíbrio. Ao invés de ir para o psicólogo, ao invés de se tratar, ao invés de se separar, ao invés de sei lá o quê, se entregou à dor, né? Porque solução tem, né? Ninguém morre por causa de um desapontamento, uma dor, mas morre. Ninguém morre, não deveria, né? Mas às vezes a gente não aguenta. Aí. Olha que beleza. Parecido com a casinha que eu nasci. Porque Deus deu a uns as riquezas e o poder e a outros a miséria? Deus deu, né? Para provar cada um de maneira diferente. Aliás, sabeis que os próprios Espíritos escolheram essas provas. Aí, isso aí é um viés, né, da doutrina que fala dessa responsabilidade de cada um de nós. Mas não somos nós que vamos dizer que como é que você sabe se ele está devendo para Deus, se ele é isso ou se ele é... Somos nós que vamos dizer para o cara que a responsabilidade é de cada um. Agora, a oportunidade é a nossa. Então, né, cada um segundo as suas obras. Nós sabemos, né, mas a gente quer sempre ser acolhido. Quem é que não quer quem é que não quer ser acolhido na sua dor? Quem é? Né? Qual das duas provas é a mais terrível para o homem, a da infelicidade ou da fortuna? Está dizendo que são as duas, mas muita gente passa anestesiada todo o tempo, porque ninguém considera a riqueza prova. É muito difícil, né? Uma sociedade que tem esses conceitos todos, de bem-estar, de felicidade. Imagina, o Instagram só manda gente feliz e bonita, né? Eu agora só tiro foto assim, como eu sou besta. Então é isso, não é verdade? Pô, quem é que não quer ser feliz? Tá de brincadeira. Quem é que não quer ser rico? Não é não? Mas aí o que passa no íntimo das tristezas, das dores, dos problemas familiares, essas coisas todas, não aparece ali naquela janela, né? Não vão aparecer. Então ele diz que a miséria provoca murmúrio contra a providência e a riqueza leva a todos os excessos. Aí fazer igual o chefe da minha amiga. Não entendo, fulano? Um duro, pega 2 trens, pega não sei o quê e chega aqui assobiando. Eu não suporto ele. Eu estava nesse dia, o cara falando isso pro outro. É um senhor que fazia o serviço lá de estafeta lá do escritório, e ele dizendo que ele não suportava seu fulano assobiando o tempo todo, coisa irritante, pessoa feliz, coisa irritante. Mas às vezes a felicidade do outro nos irrita muito, né? Se o rico sofre por mais tentações, não dispõe também de maiores meios para fazer o bem? Se ele tem mais tentação, mas ele também não tem mais recursos para isso? Está dizendo que ele nunca foi, né? Ele se torna egoísta, orgulhoso e insaciável.
suas necessidades aumentam com a fortuna e crê não haver jamais o bastante só para ele. Parece que né? Nós tivemos uma colega de trabalho lá em Valença, que o pai era riquíssimo, tinha não sei quantas fazendas, mas ele era um miserável. Então as filhas, a casa estava caindo, elas é que se sustentavam, professoras, e ele sempre disse, não vou consertar isso não, porque vai que eu vou precisar. Então passaram a vida nessas condições, até que ele desencarna para poder até ter uma casa decente para morar. Né? Então é um prisioneiro, né? Um prisioneiro, um avaro, né? Como diz o Evangelho. Então uma pessoa dessa é um sofrimento terrível, né? Que tem o pródigo e tem o avaro, né? Que o pródigo também não vai ficar com nada, com certeza. Kardec fala, né, que a posição elevada nesse mundo e a autoridade sobre os seus semelhantes são provas tão grandes e tão difíceis quanto a miséria. Quanto mais se rico e poderoso, mais se tem obrigação a cumprir. E maiores são os meios para se fazer o bem e o mal. Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo uso que faz dos seus bens e do seu poder. A riqueza e o poder fazem nascer as paixões que nos ligam à matéria e nos afastam da perfeição espiritual. É muito isso, né? Porque a gente anda assim com conceitos muito enviesados sobre o homem de bem. O homem de bem é o que está lá no Evangelho, né? Porque esse homem de bem que a gente escuta é de estarrecer, né? Então, pessoas consideradas impolutas, incólumes, os mais sérios empresários do Brasil, o cara faliu as americanas tirando dinheiro dela escondido de todo mundo, não é? Então, eles chegam num lugar que são maiores, eles se sentem maiores do que as próprias obrigações que eles têm. Então, o outro, então esses testes estão aí para todos. Então, nós chegamos num momento que tudo cai, os véus estão caindo todos, porque tudo que a gente aparentou até agora, a gente está ficando nu, né? Deixamos de tratar dessas aparências. Então ninguém vai ficar escondido mesmo, porque agora a gente tem vigia em todo lugar, aqui. Nós estamos sendo vigiados o tempo todo, está tudo ligado, a internet está ligada, nós estamos vigiados, né? Então, é isso, não adianta, uma hora aquilo aparece, né? Ah, meu Deus, ela tirou aquela foto tão bonita, mas é ela que anda engraçada. É isso. Agora, essa aqui é a parte punk. Igualdade de direito, né? Diante de Deus, está perguntando se são iguais. Deus não deu a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Olha a pergunta. Então somos, né? Mas aí nós vamos entrar num outro ponto que são as questões culturais mesmo, né? Olha lá. De onde se origina a inferioridade moral da mulher em certos países? Olha a evolução disso. Do império injusto e cruel que o homem tomou sobre ela, né? Então a gente vê as pessoas não poderem estudar porque são mulheres. Tem país assim, né? A Malala andou por aí e sofreu o que sofreu por isso, apenas porque o pai botou ela na escola, não é? Então, são as questões sociais, abuso de força, tudo tem a ver com poder e dinheiro, né? Então, os conceitos machistas de sempre, tem país ainda fazendo tudo isso, né? Tem país ainda fazendo tudo isso. E tem gente querendo trazer Abraão de volta. Tem gente pregando o Evangelho. Jesus veio, reformulou, transformou a sociedade em sociedade esclarecida e corresponsável por tudo que lhe acontece. Falou da caridade, da humildade, da fraternidade, do respeito à mulher e às crianças. Falou das mulheres em pecado e dos homens que pecavam junto, então que não havia diferença entre eles. Jesus revolucionou e as pessoas estão pregando a mulher no tempo de Abraão.
obediente, de joelhos. A gente tem que falar de respeito, de solidariedade, não é de submissão, não é de medo. Imagina, ter medo, né? Então, temer, isso também é um conceito do tempo de Abraão e Moisés, né? Porque temer a Deus, né? Um Deus que pune, um Deus, né, bravo. Então Jesus vem trazer um Deus doce, um Deus regenerador, né? Apoiador, misericordioso, e a gente ainda está voltando ao tempo de Abraão, né? Me desculpem. Mas, olha lá, com que objetivo a mulher fisicamente mais fraca? Já foi, né? Para lhe assinalar funções particulares. Aqui é um pouco a questão cultural mesmo. Está dizendo que trabalho rude é para a mulher, mas hoje quase não tem nem trabalho rude, né? Por assim dizer, né? Ontem mesmo eu vi uma senhora que trabalha, eu acho que em Santa Catarina, cuidando do jardim, né? Ela é da empresa lá de limpeza urbana e cuidado. Então ela fez um concurso e ela cuida de tudo, planta, cuida de tudo daquela cidade praticamente sozinha. Aí eu vi isso ontem, aí o chefe dela dizendo que ela é muito abnegada, que ela tinha um trabalho outro que era muito difícil e não tinha continuidade, a história do salário, então ela decidiu fazer o concurso e passou a trabalhar na prefeitura. Então era uma enxada, um monte de ferramentas daquelas lá e tal, e as flores, uma coisa delicada, maravilhosa, mas normalmente no passado esse era um trabalho masculino, né? Então, a fraqueza física da mulher não coloca naturalmente sob a dependência do homem. Nossa, mãe. Deus deu-nos a força para proteger o fraco. Ok, mas aqui vou voltar, porque eu li isso aqui ainda há pouco, eu vou repetir várias vezes. O Livro dos Espíritos diz que a emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. Isso aqui foi em 1857. Então, nós não estamos mais com isso aqui propriamente, né? Nós temos características, claro, que a divindade nos colocou, a maternidade, etc. Mas, em se tratando disso, o processo civilizatório também está cuidando disso. Teve essa previsão dos espíritos para na verdade, esse progresso, né, civilizatório. Então nós estamos nesse caminho aí. É evidente que há equívocos para toda parte. No processo civilizatório cometemos equívocos. Mas de maneira geral, a sociedade, como diz o livro A Gênese, nós crescemos em intelecto, medicina, tecnologia e etc. Mas nós ainda somos pobres de amor e de justiça social. Então a gente ainda está nesse tempo. As funções para as quais a mulher está destinada pela natureza têm uma importância tão grande quanto as do homem? Sim. Aí está falando da maternidade, né? Agora, nós também já estamos num tempo em que o marido, o pai desse bebê aí, ele não ajuda a mulher, né? Ele tem deveres para com esse bebê. Então não é ajudar a mulher, né? Ele participa da educação, da criação, e normalmente as mulheres trabalham, os homens trabalham, então todo mundo divide isso, e não como ele é bonzinho, chegou em casa, vou pegar o fulaninho no colo, porque eu vou te ajudar? Não, ele vai pegar o fulaninho porque ele ama o fulaninho, porque ele participa da educação do fulaninho, e que ele também é ativo nessa parada aí, né? Muito bem. Os homens, sendo iguais diante da lei de Deus, devem ser igualmente diante da lei dos homens? Olha aí que pergunta bonita. Está dizendo que é o primeiro princípio de justiça. Não façais aos outros o que não quererias que vos fizessem. E essa é a nossa luta. Essa é a nossa luta.
Segundo isso, uma legislação, para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade dos direitos entre o homem e a mulher? De direitos, sim. É disso que a gente está falando, né? De direitos, claro que sim. É preciso que cada um esteja colocado no seu lugar. Também, que o homem se ocupe do exterior e a mulher do interior, segundo a sua... Isso aqui também nós já estamos na mudança do processo civilizatório. A lei humana, para ser equitativa, deve consagrar igualdade dos direitos entre o homem e a mulher. Gente, isso é 1857. Pois todo o privilégio concedido a um ou a outro é contrário à justiça. Então, não deveria haver privilégios em detrimento dos direitos do outro, né? Então, ninguém poderia... Olha, isso é 1857. É bom a gente lembrar que o Livro dos Espíritos está dizendo, e que, olha só, a emancipação da mulher segue o progresso da civilização, sua subjugação caminha com a barbárie, não é? Então, é um conceito. Não existe senão, e outra coisa para a gente entender, que essa diferença física é aqui. Porque quando a gente se tornar espírito, nós somos essência, o princípio inteligente, e aí não vai precisar haver essas distinções, não é? Não vai precisar, enquanto tem os estágios de evolução, né? Enquanto está muito preso à matéria, vai aparecer com todos os desejos que tinha no corpo, essas coisas todas. Mas à medida que a gente vai virando uma estrelinha brilhante, nós não precisamos, não temos mais esse tipo de necessidade, né? Aqui são dois tipos de igualdade, né? Ficamos todos do mesmo jeito, vamos para o mesmo jeito, né? Somos da mesma matéria. Na minha cidade, a missa era separada por uma fita, só comungava depois que a elite, a plebe só podia entrar para comungar depois que a elite comungava. Um dia eu passei a fita e tomei no cascudo. Filha de pobre é lá no seu lugar. E depois eles construíram o cemitério com o nome deles, um murão separando os pobres, porque afinal nós somos diferentes. Então, até hoje é assim, porque aí depois virou um patrimônio familiar mesmo, natural. Mas ao tempo era porque a gente não se mistura com jantares, né? Então é isso, gente. Olha a compreensão. E aí a gente vai pensar, por exemplo, nos faraós, né? E as pirâmides que eram construídas para a morte. Então, olha só, eles achavam mais importante a outra vida do que a vida material. Viviam em casas comuns, mas quando morriam, eram sepultados nessas pirâmides. Quer dizer, iam, né, para a glória da vida eterna. Então, uma visão interessante, né, da morte. De onde veio o desejo de se perpetuar a memória pelos monumentos fúnebres? Ele diz aí que é ato de orgulho, né? Mas a suntuosidade dos monumentos fúnebres, frequentemente, não é determinada pelos parentes que desejam honrar a memória do falecido e não pelo falecido. O orgulho dos parentes que querem glorificar a si mesmos. Então aqui é o fulano de tal, né? Mas eu acho que envolve também uma coisa assim da culpa, né? Quero dar o melhor para minha mãe, dar o melhor para meu pai. É um pouco esse pensamento, né, que as pessoas têm, né? E meu irmão uma vez ficou dono de uma funerária por um ano, mais ou menos. Minha mãe chorava todo dia para ele sair. E aí o cara que vendia os negócios que fabricava dizia assim: quanto mais chorar, mais tu vende o carro. Juro. Essa era a técnica. Se ele chegasse muito emocionado, puxa o mais brilhante, o mais caro que a pessoa paga. Para você ver. Tem essa relação, né? E por amor próprio também, pelo mundo, para ostentar a riqueza, a história lá dos túmulos, né? Então vamos lá. Reprovar de maneira absoluta a pompa dos funerais? Não. Quando honra a memória de um homem de bem, é justa e um bom exemplo. Olha só. O túmulo é o local de encontro de todos os homens. Ali terminam implacavelmente todas as distinções humanas. É em vão que o rico quer perpetuar sua memória por monumentos faustosos, ricos, né?
o tempo os destruirá, como o corpo, né? Porque é a lei da natureza. A lembrança de suas boas e más ações será menos perecível que seu túmulo. É verdade. A pompa de seus funerais não o lavará de suas torpezas e nem o fará subir degrau na hierarquia espiritual. É claro, né? Mas eu me lembro de uma amiga que a filha, aos 31, como dizia ela, foi devolvida à Maria Santíssima. Ela é espírita. Então, no dia do velório, os amigos da empresa, todo mundo lá, muito choroso, ela fechou. Nós entramos, fizemos as preces, fechamos e ela foi receber do lado de fora os amigos. Porque a moça pedia muito, por exemplo, quando a paciente era uma médium incrível. Ela dizia assim: mãe, está subindo o fulano, ele vai chorar muito, ele vai me prejudicar. Eu vou ficar muito fragilizada. Conversa com ele, não deixa ele entrar aqui. Ela pedia. Entende? Ela é um espírito muito, muito interessante. Então, ela já foi na doença já trabalhando isso. Aí no dia, ela também pediu que não queria que chorasse, porque ela entendia. E a mãe viu ela saindo na hora de desencarnar, entendeu? Umas freiras que a conduziram e tal. Uma história incrível mesmo. Então, isso tudo, quando a gente começa a entender um pouco mais, a gente sabe né, de todas essas questões. Não é quem está indo e a sua qualidade, né, espiritual e os afetos que a gente tem, né? Deixa eu ver se... tá. Então, vou voltar aqui. Então, aqui nós vamos falar disso, né? Que nós falamos da igualdade e quem é dono de quê e as riquezas, né? Então, o homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar desse mundo, do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele enquanto aqui permanece. Forçado, porém, que é abandonar tudo isso, não tem das suas riquezas a posse real, mas simplesmente um usufruto, que é então o que ele possui. Nada do que é de uso do corpo, tudo que ele é de uso da alma, inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Isso o que ele traz e leva consigo, o que ninguém lhe pode arrebatar, o que lhe será de muito mais utilidade no outro mundo do que neste. Depende dele ser mais rico ao partir do que ao chegar, visto como do que tiver adquirido em bem resultará a sua posição futura. Então, as nossas riquezas, né, são os nossos aprendizados, né, que a gente possa voltar menos pobre. Eu estou fazendo um esforcinho, mas não tem garantia não. Tudo bem. Mas eu quero agradecer, pedir que Deus abençoe a cada lar aqui representado, aos trabalhadores dessa casa querida. Agradeço a oportunidade e desejo que o nosso domingo seja de muita paz. Obrigada. Vou dar uns avisos rapidamente. Começar pelo mercadinho, né? Que, se eu não estou enganada, sábado que vem já a entrega das bolsas. Então, se alguém tem intenção de fazer alguma doação para esse mês, hoje seria para aquele meio domingo, último dia, né? Então, o mercadinho está aí fora para ajudar, né? Se quiser contribuir, é só falar com a Ana ou com a Flávia, né? Simone, desculpa. A gente tem um estudo que vai começar agora a partir do dia 3 de agosto, se alguém tiver interesse, uma quinta-feira, presencial, tá? 3h30 da tarde. Interesse e disponibilidade, né? Tem que estar no meio da tarde. É o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? Se quem tiver interesse, eu acho que tem que fazer alguma inscrição na secretaria, não sei, mas conversa com a Roseli e vê se precisa fazer alguma inscrição. Além disso, né, a gente tem aqueles nossos
nossos avisos, que eu acho que as pessoas já, né, não vou passar agora, mas tem 2 novos aqui. Um que é referente ao encontro do Quinto Céu, será dia 27 de agosto, né? É um evento presencial. São convidados, tem 3 convidados dessa vez, a Ana Tereza Camasmi, Rafael Siqueira e Roberto Zagueiro. É um evento gratuito, quem quiser participar vai ser aqui no Centro Médico, aqui na João Silva, nesse prédio bem aqui perto, inclusive. Tem que se inscrever, né? Não sei se tem que se inscrever. Enfim, conversa com a Roseli também, que ela vai saber dizer, não sei, não sabe. Não precisa se inscrever? Não sei. Deve ter aqui um cartaz lá fora. O cartaz está aqui na minha mão. Então, tem as instruções aí. E aí o outro evento é o Congresso Espiritismo.net, que vai acontecer dia 30 de setembro, 1º de outubro. Esse aqui tem que se inscrever, tá? Ele não é gratuito, tem uma taxa, não sei dizer quanto é, mas semana que vem uma das pessoas que está por dentro dessa organização do Congresso vai estar aqui fazendo uma palestra, que é o Thiago Barbosa, e ele vai estar aqui fazendo inscrição para quem tiver interesse de participar. Então aí é só conversar com ele, né? E ele vai ter todas as informações necessárias. E aí a última vez que eu queria passar é a evangelização, né? Que acontece nos tarefeiros, mas é uma parceria nossa com eles. Ela está em recesso por causa das férias de julho, né? Mas vai voltar agora dia 5 de agosto. Então se vocês tiverem alguma criança ou pré-adolescente, né, que é de 5 a 15, 16, 4 a 16. 4 a 16. De 4 a 16, se tiverem conhecimento de alguma criança que queira entrar, pode entrar agora no meio do ano, tá? Não é fechado não. Então vai começar agora dia 5 de agosto. E assim, para encerrar, então, vamos, né, de novo elevar nossos pensamentos, agradecer a Deus por nós estarmos aqui, pela essa palestra que nos foi trazida aqui pela irmã Ângela, essa mensagem, que a gente possa refletir sobre ela aí durante essa semana, que ela possa mexer aqui com as nossas ações, né? Mudar nosso jeito de ver as coisas, né? Daqui para frente, para a gente levar em conta que o nosso irmão é igual a nós, né? Nós não somos superiores nem inferiores a ninguém. Então, obrigada, Pai, por essa oportunidade. Peço que o Senhor olhe por cada um de nós, olhe por quem não pôde estar aqui hoje também, que possamos estar aqui novamente na semana